O Hamas anunciou estar pronto para começar imediatamente as negociações sobre a aplicação de uma proposta de trégua na faixa de Gaza. Griego Holtz. Segundo o comunicado oficial, o movimento islamista entregou sua resposta aos mediadores e ela foi considerada positiva. O gesto diplomático ocorre às vésperas da visita do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, marcada para esta segunda-feira em Washington, onde se encontrará com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O encontro pode ser decisivo para os próximos passos do processo. De acordo com uma fonte palestina próxima das discussões, a proposta em análise prevê uma trégua de 60 dias. Durante esse período, o Hamas libertaria metade dos reféns israelenses ainda vivos, em troca da libertação de presos palestinos atualmente detidos por Israel. O grupo Jihad Islâmica, principal aliado militar do Hamas na guerra em Gaza, afirmou que apoia o avanço das negociações, mas exigiu garantias para a implementação do possível acordo. Enquanto isso, a ofensiva militar de Israel na faixa de Gaza continua. Nesta sexta-feira, a Defesa Civil Palestina registrou ao menos 52 mortes, causadas por ataques aéreos, bombardeios e disparos, 11 delas próximas a centro de distribuição de ajuda alimentar. As operações militares de Israel se intensificaram nas últimas semanas, aprofundando uma crise humanitária considerada catastrófica por organizações internacionais. Desde o início da guerra, em outubro de 2023, cerca de 2 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas em Gaza, praticamente toda a população da região. Vamos chamar para análise Mônica Rosenberg. Diferentemente do que você analisou em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, você acredita que nesse caso pode haver um acordo de paz, ao contrário da outra guerra? Eu acredito muito, é muito bom, é muito emocionante ver finalmente essa notícia aqui na Jovem Pan de que o Hamas concordou em começar as conversas de paz. E isto são vários passos para a gente chegar até aqui, deste conflito que foi deflagrado com o ataque, vale lembrar, um ataque terrorista, brutal, selvagem do Hamas, que entrou em território israelense, matou milhares de civis, levou os reféns para dentro de túneis em Gaza, e isso foi o início de um processo que acabou desmantelando todas as forças do Irã dentro do Oriente Médio. O Irã tinha o Hezbollah no Líbano, tinha o Hamas em Gaza e tinha os Houthis no Iêmen, que agiam ali para semear o pânico, para semear a violência e para agir em nome do Irã, que não entrava na disputa. Isto transformou a Gaza nessa cena de horror que a gente vê, centenas de milhares de pessoas mortas, civis, inocentes, que nós sabemos que eram usados pelo Hamas como escudo, né? Eles nunca buscaram proteger a sua população civil ali. E as forças de Israel, que são forças de defesa, acabaram cometendo abusos, excessos, morreu muito mais gente do que deveria, dos dois lados. Então, que este processo esteja agora virando e se dirigindo em uma direção de paz, com conversas de uma paz duradoura. Quem sabe vamos falar em uma solução de 2 estados, da causa palestina real, que não é a causa do Hamas. O Hamas quer o fim de Israel e isso não é algo que possa ser defendido. Então, tudo isso com a entrada dos Estados Unidos, com a guerra direta com o Irã, o desmantelamento das instalações nucleares do Irã e, principalmente, desde ontem, a Arábia Saudita, que lá atrás, em outubro de 2023, estava fazendo conversas para um acordo com Israel, para um acordo de paz com Israel. Quando ontem a Arábia Saudita começou a falar que estava na hora de fazer a paz, eu falei, bom, agora vai. E hoje estamos tendo essa confirmação. O Hamas, então, concordou em fazer a conversa, em devolver os reféns, em haver um cessar-fogo e, principalmente, em uma discussão sobre qual é o futuro daquela região, que o Hamas seja afastado, não esteja mais no poder, que a autoridade palestina possa voltar e que aí sim dá para ter uma conversa de uma paz sustentável para todos naquela região, que é o que a gente tem que querer, afinal, né? Agora, Túlio, o Benjamin Netanyahu já tinha dito, né, que em relação ao Irã, a situação temporariamente, pelo menos, foi resolvida, mas que ia concentrar esforços ainda contra o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. E a tendência agora, né, pelo que a gente vê, que realmente com o Hamas enfraquecido, que a gente tenha também um acordo firmado? Olha, David, eu concordo aqui com a Mônica que é
momento de comemorar, momento realmente de alívio, de um grande alívio, esse anúncio de que o Hamas vai para a mesa de negociação com grandes possibilidades de assinar esse acordo de paz. O problema, David, é o pós, né? Eu pareço São Tomé, eu quero ver para crer, porque o grande problema desses conflitos não é você sentar à mesa de negociação e fazer um acordo. Isso acaba acontecendo pelo país que tem o maior poder militar, aquele que está enfraquecido, ele forçadamente ele vem a ceder. O problema é o pós, ou seja, ali na faixa de Gaza, o Hamas continuará no governo, e o Hamas, eu falo aqui com todas as letras, é uma organização terrorista que tomou inicialmente lá o governo da Palestina à força, depois teve eleições, mas eleições muito questionadas pelos organismos internacionais, né? E a mesma coisa acontece com o Irã, né? Que é uma teocracia e que é difícil saber o que vai ser feito posteriormente, então, a esses acordos de paz. Será que eles vão cumprir? Por quanto tempo eles vão cumprir, né? A experiência recente nos mostra que houve problemas em outros países em que aconteceram invasões pelos Estados Unidos, conflitos como o Afeganistão, como a Síria, como o próprio Iraque. Então, o que a gente precisa, além de comemorar a paz nesse momento, que seria algo muito importante, é se preocupar com o pós. E aí, David, o buraco é muito mais embaixo. O problema é mais profundo e, infelizmente, nós estamos num momento em que os nossos organismos multilaterais estão enfraquecidos. Então, é preciso aí de muita oração e muita esperança para o futuro dessas nações que ficaram muito enfraquecidas com esses conflitos.